Mas os judeus liam os verdadeiros olos dos profetas todos os sábados no templo e nas suas sinagogas, mas eles não conheciam Jeová. O Anás e o Caifás não conheciam Jeová com os olos originais, mas o senhor Joaquim e todos os teólogos do século XXI dizem que conhecem Deus por meio de cópias e versões da Bíblia. E gostaria que o nobre pastor Joaquim Andrade me respondesse. E depois o apóstolo Deltamar vai responder essa mesma pergunta que eu vou fazer, será para os dois debatentes. A pergunta é: onde estava a salvação para os filhos de Deus neste longo período de quase 1.500 anos, a saber que as pessoas não tinham acesso às Escrituras, porque a Igreja Católica detinha todo o poder durante esse longo período da era cristã. Então eu pergunto, onde estava a salvação para as pessoas que buscavam a salvação nesse período, se elas não tinham acesso às Escrituras? Ok. Por gentileza. Pronto. Bom, em primeiro lugar, Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja. Então a igreja de Jesus sempre existiu na face da terra. Tá? Sempre existiu. Ela nunca deixou de existir. E as verdades de Deus nunca deixaram de ser pregadas. Nunca deixaram. Então, houve uma época que os cristãos permaneceram fiéis e a igreja, com a suposta conversão do imperador Constantino introduziu muito paganismo dentro da igreja. E aí houve antes aquela divisão, Igreja do Oriente, Igreja do Ocidente. Surgiram, então, a Igreja do Ocidente, surgiram aí várias heresias dentro da igreja. Até que, no dia 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero fixa lá na capela de Wittenberg suas 95 teses. E tem também aí a sola escritura, sola gratia, sola fide, as 5 solas. O que a gente observa? Que, independente de Lutero, os cristãos continuaram crendo, os cristãos continuaram defendendo os valores que sempre foram passados. Não deixou de existir uma igreja cristã por causa do Império Romano. Não, independente do Império Romano, independente do surgimento da Igreja Católica Apostólica Romana, as verdades de Deus continuaram sendo passadas a todas as gerações. Então, o fato da Igreja Católica deter o poder não quer dizer que não existiam cristãos. Simplesmente a Reforma Protestante trouxe aqueles que estavam dentro de um erro, que era o romanismo. A Reforma Protestante trouxe o quê? As verdades de Deus para aquele grupo. Mas outros continuavam crendo nessa verdade e pregando essa verdade. Então, a Bíblia Sagrada, a gente tem que ver, você falou aí de 300 anos, né? Na verdade, nós temos os manuscritos mais antigos datam do século 100. Tá? Os mais antigos datam do século 100. Então, claro que não tinham a Bíblia como nós temos hoje. Inúmeras traduções da Bíblia, textos da Bíblia, em tudo quanto é esquina, não, era raro, é verdade. Mas isso não quer dizer que a palavra de Deus estava ocultada das pessoas. Não quer dizer que as pessoas não tinham acesso à palavra de Deus. Então, a salvação pregada pela pessoa, né, na pessoa de Jesus Cristo, não se perdeu. Então, durante todo o tempo da existência da igreja, a salvação foi sempre pregada por Jesus Cristo, na pessoa de Jesus Cristo. Por isso, Atos 4,12. Em nenhum outro nome é a salvação dado debaixo do céu pelo qual possamos ser salvos, em nenhum outro nome. É o nome de Jesus. Por isso que João 14,6 é uma verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então não é ninguém vem ao Pai senão pelo profeta Cacau Filipe. Não é ninguém vem ao Pai senão por Ellen White, senão por William Branham, senão por Joseph Smith. Não. Esses grupos estão totalmente equivocados. A verdade vem por intermédio de Jesus. Igreja Batista não salva ninguém.
igreja Assembleia de Deus, igreja presbiteriana, igreja metodista, seja qual for a igreja, não vai levar ninguém para o céu. Muito pelo contrário, cuidado. A igreja pode te levar para o inferno. Cuidado, se você está confiando no teu pastor, se você está confiando no teu profeta, no teu apóstolo, você pode ir para o inferno. Você tem que confiar em Jesus. Crer no Senhor Jesus, será salvo, tu e a tua casa. Então, essa verdade sempre foi pregada pelos cristãos, nunca deixaram de pregar essa verdade. Essa salvação, inclusive na época pós, aí, eu diria, apostólica, chegou no mundo inteiro. O cristianismo varreu o mundo. Então, hoje nós temos 7 bilhões de pessoas que nunca ouviram, de 7 bilhões de pessoas no mundo, nós temos quase 3 bilhões que nunca ouviram falar de Jesus. Agora, a culpa é de quem? A verdade está aí, como sempre teve. A verdade não está ocultada. A verdade não vai surgir alguém na Costa do Marfim, por exemplo, para dizer, não, agora nós temos a verdade. Agora a verdade está de volta para o povo. Não é nada disso. Vocês estão totalmente equivocados. Vocês e todos aqueles que autoproclamam terem a verdade absoluta de Deus. A verdade absoluta de Deus não está em Martinho Lutero, não está em Zwinglio, não está em Calvino, não. A verdade absoluta de Deus não está em Cacô Felipe, não está em William Branham, não está em Joaquim de Andrade. A verdade absoluta de Deus está nas Sagradas Escrituras. Jesus disse, examine as Escrituras, porque são elas que de mim testificam. A Bíblia é a única regra de fé e prática para todos os cristãos no mundo inteiro. Obrigado. 5 minutos para o apóstolo Deltamar responder a mesma pergunta que eu fiz ao senhor Joaquim Andrade. Tempo na tela. Sim, isso é muito simples, porque a salvação de Deus nunca esteve na Bíblia. Nunca esteve, não está e nunca estará na Bíblia. Mas a salvação de Deus sempre é um profeta. E como a pergunta estava mostrando aí a Bíblia e assim por diante, bem, antes de Moisés, essa Bíblia que nós temos hoje, ela não existia. Como que as pessoas eram salvas lá? Eram salvos por meio dos profetas, como eu disse, como está escrito na Bíblia. E como que as pessoas foram salvas de Jesus até 1455, quando as pessoas não tinham Bíblia? Foram salvas pelos profetas. Em cada geração, desde Jesus para cá, Jesus Cristo, como ele prometeu em Lucas 11:49, Mateus 23, versículo 34 e 35, dizendo, eis que enviarei-vos profetas, eis que envio-vos profetas. Ele enviou os seus 12 apóstolos como profetas, entre eles Pedro. E quando o senhor Joaquim diz que não há mais profeta, não precisamos de profeta, que tudo é Jesus, o caminho é Jesus, a verdade é Jesus, e crê em Jesus, bem, mas em Atos capítulo 10, um anjo apareceu para Cornélio e não mandou Cornélio chamar Jesus. Não mandou Cornélio orar para Jesus, não mandou Cornélio ler a Bíblia, mas o anjo disse, Cornélio, tudo o que você tem feito é bom e está em memória diante de Deus, mas para a sua salvação, Cornélio, você vai ter que chamar Pedro. E Pedro era o porta-voz de Deus naquele tempo, que havia recebido a chave do céu, de acordo com Mateus capítulo 16, a partir do versículo 19. Sim, Pedro era o porta-voz de Deus no seu tempo. E o Cornélio tinha que ouvir Pedro para ser salvo. Então, nesse período onde não tinha Bíblia, a Igreja Católica retinha o poder da Bíblia. A Bíblia estava lá escrita em latim, o padre lia a Bíblia para o povo em latim, falava para o povo orar em latim, e tudo era em latim, ninguém tinha Bíblia em casa. E como que as pessoas iam ser salvas? Se eu perguntasse essa pergunta para o senhor Joaquim ou para qualquer teólogo, ele não sabe responder. Se a Bíblia serve para a salvação, ela estava onde? De Jesus até 1455. As pessoas tinham Bíblia? Versão João Ferreira de Almeida? Scofield? Sim, elas o senhor está me atrapalhando. O senhor não pode fazer isso. É que você está perguntando. Tá bom. Tenha a vontade de não me atrapalhar. Não me pergunta. As pessoas não tinham Bíblia em casa. Todo mundo sabe que a Igreja Católica estava com a Bíblia nas mãos. E havia até punições para quem fosse pego lendo a Bíblia ou carregando Bíblia e assim por diante. A salvação de Deus é um profeta. É o profeta mensageiro quem faz Deus ser conhecido. É por isso que lá em Oséias capítulo 4, versículo 6, em Oséias capítulo 6 diz que o povo de Israel estava perecendo, ia perecer, porque eles não conheciam Deus. Olha, eles tinham a Bíblia original lá, os rolos originais, mas eles não conheciam Jeová. Agora, o senhor Joaquim e todos os teólogos de hoje dizem que conhece Deus por meio de falsas versões da Bíblia, por meio de traduções, cópias, falsificações da Bíblia.
Mas o povo de Israel, que era filho de Deus por nascimento, tinha uma cultura de profeta, pereciam em cada geração, por quê? Porque não conheciam Deus, porque não havia um profeta lá. E Oséias foi quem veio apresentar Deus para aquele povo. É dito lá em Juízes, no capítulo 3, ou melhor, no capítulo 2, versículo 8 em diante, que Josué morreu com 110 anos de idade. Após Josué veio uma outra geração que não conhecia Jeová. Ora, senhor Joaquim, os rolos de Moisés estavam lá. O rolo de Josué estava lá. Eram originais, não era cópia, como essa Bíblia que o senhor tem. Eram originais. E a Bíblia diz, e esta geração que veio após Josué não conhecia Jeová. Quando Jesus esteve na terra, Jesus Cristo disse que os fariseus, que são os católicos, os saduceus, que são os protestantes, os saduceus, helenistas, herodianos, que são os brananistas, os evangélicos, Jesus disse para eles que eles eram guias cegos, guia cego guiando pessoas cegas, e todos caíram no buraco. Eles eram sepulcros branqueados, por fora bonito, por dentro estava cheio de podridão. Eles eram serpentes na relva, eles eram filhos do diabo e eles iriam ao inferno. Quem disse isso? Jesus. Mas os judeus liam os verdadeiros rolos dos profetas todos os sábados no templo e nas suas sinagogas, mas eles não conheciam Jeová. O Anás e o Caifás não conheciam Jeová com os rolos originais, mas o senhor Joaquim e todos os teólogos do século XXI dizem que conhecem Deus por meio de cópias e versões da Bíblia. E o senhor disse aí também sobre João 5,38. Jesus não mandou examinar as Escrituras. Isso é uma reprovação. Vós examinai as Escrituras, porque vós pensais. Não é Jesus que pensava. Era eles que pensavam que nas Escrituras tinha vida eterna. Jesus diz, as Escrituras testificam de mim. Jesus era a vida eterna. Que notre vie soit sainte, car Dieu lui-même est saint. Il nous a envoyé sa parole est sainte au travers de son prophète.